Olá, eu sou Alexandre e hoje lhes contarei uma incrível história. Trata-se da criatura das lendas, o Boitatá. Essa história gira em torno dos acontecimentos que ocorrem em volta de Sara Yasmin, arqueóloga e pesquisadora entusiasta do folclore brasileiro, da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT. No início do primeiro semestre de 2022, Sara começou uma pesquisa referente ao folclore brasileiro. Entre as muitas criaturas que eram relatadas, a que mais interessava era a do Boitatá, que se dizia ser o mais impetuoso guardião das florestas amazônicas. O objetivo da pesquisa era obter mais informações, bem como descobrir se a criatura era real ou um mero fruto da cultura dos povos nativos. Foi então que ela viajou para a grande floresta entre as fronteiras do estado do Mato Grosso, Amazonas e Pará, onde ela acreditava ser o local onde a cidade perdida, a antiga cidade mística, se encontrava. Após a estação chuvosa, ela finalmente conseguiu chegar na floresta. Então, passou a caminhar pela mata todas as noites, em busca de qualquer sinal da criatura, mas ela não a encontrou. Após dias de procura, no entanto, e durante um anoitecer de um dia chuvoso, ela ouviu um ruído alto enquanto caminhava. Era o ruído de um machado. Ela imediatamente soube que se tratavam de madeireiros ilegais que costumavam atuar naquela região. Então, ela tentou fugir do local, até que ela ouviu uma voz. Pare agora, não se mova. Com a voz, um homem aparecia em frente a ela. Enquanto ela apontava um rifle em suas mãos, perguntou: Quem é você? É da polícia? É da FUNAI? Não, eu sou uma mera pesquisadora da UFMT. Estou aqui para uma coleta de dados para uma pesquisa. Não me interessa, de qualquer forma, já que viu o que estamos fazendo aqui e provavelmente irá abrir a boca para as autoridades. Temendo que ele fosse matá-la ali mesmo, ela suplicou: Não, por favor, eu não vi nada, eu juro. O homem então disse: Cala a porra da boca e me segue agora. Nervosa, Sara seguiu o homem pela mata. Logo, eles se viram no meio de um grande acampamento. Ao redor, havia muitas tochas acesas, muitas pessoas e enormes pilhas de troncos de madeira podiam ser vistos vagamente no escuro. O homem então quebrou o silêncio e disse: Ha! Você deu azar, mocinha. Eu vou te levar pro chefe, e ele decidirá o que faremos com você. Tente não irritar se quiser continuar viva. Eles então se aproximaram de uma tenda. Era bem maior e parecia bem mais aconchegante do que as outras que a rodeavam. Logo, eles entraram dentro da enorme tenda. O homem então a empurrou para frente e, olhando para o homem sentado no fundo da barraca, disse: Ei, chefe, peguei essa aqui de penetra na floresta. Ela disse que é uma pesquisadora. O chefe do grupo de madeireiros olhou para Sara e disse: É verdade? Então o que vou pesquisar aqui nesse tanque mundo? Sara então disse: Eu estou elaborando um relatório sobre o Boitatá, a criatura das lendas. O chefe então olhou para o subordinado que a havia trazido e, com um olhar sério, perguntou: Boitatá, o protetor da floresta.
Sarah percebeu que, para uma mera lenda, o homem perguntou em um tom estranhamente sério. Mas, para isso, Sarah respondeu, apenas dizendo: Sim, esse mesmo. O chefe, após encará-la por um tempo, disse: Bem, não importa. Você é pesquisadora. Já que descobriu o nosso local de negócios, não podemos te deixar ir. Sarah então suplicou: Eu não vou contar nada, por favor, eu juro. Só me deixe voltar pra casa. O chefe então disse: Relaxe, mocinha. Eu não vou te fazer mal. Você vai ficar presa aqui com a gente, até que limpemos bem essa região. Não devemos demorar muito. Cerca de um mês deve ser o suficiente. Após isso, Sarah foi levada pelo guarda que a havia capturado até uma tenda afastada das outras. Ela era bem diferente. Tinha menos espaço em comparação com as outras e fedia a um cheiro que parecia sangue. O guarda então a disse: Você vai ficar aí e não vai sair até que alguém o mande. Eu te trarei comida e água todos os dias, e quando quiser fazer as suas necessidades, terá que chamar um dos guardas para acompanhá-lo. Sarah não teve escolha, a não ser ficar naquela tenda, em profundo pânico, com medo do que poderia acontecer nos dias em que fosse mantida em cativeiro. Devido às suas preocupações, ela ficou acordada a noite toda. Mas graças a isso, e inesperadamente, ela conseguiu obter avanços em sua pesquisa. Foi porque, durante as trocas de turno dos guardas, quando eles relatavam o que tinham ouvido ou visto, ela conseguiu ouvir vagamente o que eles falavam. E alguns deles falavam sobre terem visto uma cobra gigante, enquanto outros falavam sobre terem visto uma fogueira que sumia no instante que chegavam perto. Eles também ouviam barulhos estranhos que não pertenciam aos animais da região e sentiam como se estivessem sendo vigiados. Logo, sua mente começou a clarear. Ela começou a supor o motivo pelo qual os chefes dos madeireiros ilegais não a matou. Eles provavelmente estavam preocupados com a lenda do protetor da floresta, já que eles estavam no local onde se dizia ser o habitat da criatura. Sua suposição logo se provou verdadeira. Após o dia amanhecer, ela foi levada pelo mesmo guarda que a capturou até o chefe novamente, que então a ordenou que contasse tudo o que sabia sobre a lenda. Ela contou tudo o que sabia, já que estava com medo demais para arriscar provocar a ira do homem ao ocultar informações. Passou horas explicando as informações que já havia obtido em sua pesquisa, que obteve principalmente após ler as anotações de José Anchieta, jesuíta brasileiro, que coletou os diversos relatos narrados pelos indígenas na época colonial. De acordo com os escritos que ela encontrou, os nativos relatavam o boitatá como uma serpente pré-histórica, que durante o grande dilúvio que teria atingido o mundo, teria se abrigado nas montanhas, junto com outros animais. No entanto, não saciada com os vegetais das montanhas, ela começou a devorar os animais que ali estavam, um por um, até que sua imensa fome fosse finalmente saciada. Por conta disso, ela ficou extremamente grande, forte, veloz e inteligente, de forma que nenhum outro animal poderia se equiparar a ela. Após contar tudo o que sabia, ela foi levada de volta à sua tenda, onde ficou até o anoitecer. Novamente, ela não estava conseguindo dormir, mesmo que estivesse bastante cansada. Ela tentou-se às conversas dos guardas novamente, mas, estranhamente, naquela noite, nenhum deles relatou ter visto ou ouvido nada estranho. Foi então que, após um tempo, ela não conseguia ouvir mais nada do que eles estavam falando. Inicialmente, ela pensou que os guardas estavam simplesmente ignorando os relatórios
devido à situação aparentemente tranquila. Seus pensamentos se provaram errados quando ela começou a ouvir barulhos altos. Eram barulhos de disparos, e entre eles, ela conseguia ouvir gritos desesperados. Com medo, ela permaneceu na tenda, esperando que os tiros passassem. Ela não sabia no que pensar. Era mais lógico supor que eles estavam em confronto com os guardas da floresta. Mas se fossem eles, por que os madeireiros não a tomaram como refém? Pensando nos relatos que ouvira no dia anterior, seu medo se ampliou. Com o tempo, os barulhos de tiros e os gritos começaram a cessar, e as luzes amareladas das tochas que rodeavam o acampamento já não podiam mais ser vistas. No lugar delas, uma luz azul, muito mais forte que as luzes das tochas, começou a rodear o acampamento. De repente, Sarah ouviu um chamado em uma voz grave. Se revele, pobre criança. Eu não lhe farei mal. Sarah então saiu da tenda e, já estando fora, ficou assustada com a visão. O acampamento, antes lotado de pessoas, agora estava completamente abandonado. Não se podia ouvir nenhum ruído humano. Todos tinham desaparecido. Ela então olhou nos olhos da grande criatura que estava em sua frente. Tinha forma de serpente, como havia sido descrito nas lendas. Seu corpo estava rodeado em chamas que pareciam não ter cor, apesar do brilho azul que emitiam. A criatura tinha olhos vermelhos penetrantes, que a faziam pensar que ela estava olhando diretamente através de sua alma. Foi então que a criatura, da qual Sarah já havia identificado como Boitatá, disse: Você não parece ter más intenções para com a floresta. Portanto, eu te deixarei ir, desde que prometa não contar a ninguém sobre o que viu aqui. Pois se o fizer, eu saberei, e a piedade a ti não mais concederei. Sarah ainda estava assustada, mas relembrando o que veio fazer nessa floresta, criou coragem e fez uma pergunta. Eu juro que não contarei nada a ninguém, mas somente caso você responda 2 perguntas. Como ousa? Quer que eu consuma com minhas chamas, assim como fiz com todos aqui em Lula? Sarah então disse, ainda que com muita relutância: As lendas contam diversas histórias de uma criatura que, ao desagradar os deuses, foi punida de forma a ser condenada a ser eternamente o protetor da floresta. Isso é verdade? O Boitatá ficou quieto por alguns segundos. Então, lentamente, se aproximou da pesquisadora. Sarah ficou apavorada e tentou fugir, mas descobriu que não conseguia mexer o corpo, nem desviar dos olhos da criatura. Quando o Boitatá chegou a menos de 1 metro dela, ele disse: Você é corajosa. Pois bem, vou lhe dizer a verdade. Há milhares de anos ocorreu o grande dilúvio, e o mundo todo se ficou inundado pelas águas. Para sobreviverem, muitos se esconderam nas montanhas. Foi o meu caso também. Mas diferente de mim, que conseguia se manter vivo comendo os frutos da montanha, outros animais não conseguiam, ou talvez seja certo dizer que não fizeram. Muitos humanos também faziam parte deste grupo. Eles então começaram a caçar os animais que na montanha se abrigavam. Vendo tamanha crueldade com os mais fracos, eu não pude me conter. Matei e devorei todos que faziam mal, um por um. Graças à minha atitude, os deuses me ofereceram o papel de guardião da floresta. Como tal, eu ganhei o dom da chama mágica, além da imortalidade. Em troca disso, meu dever seria proteger os mais fracos e punir os mais fortes, que agissem de maneira a prejudicar a floresta. O caso desses humanos que extraíam madeira daqui.
Após contar a história, o Boitatá disse: Agora vai embora. Esse não é o seu lugar. Mesmo a sua mera presença afeta o equilíbrio da floresta. Sara, que finalmente podia se mover, agradeceu ao Boitatá e partiu, pensando durante todo o caminho na história que a criatura havia contado. Não apenas a criatura era real, como também as lendas estavam parcialmente erradas. Isso era sem dúvidas uma notícia que abalaria o mundo. É realmente uma pena. Teria sido incrível se eu pudesse contar essa história, mas já que não posso, só me resta me sentir grata por ter tido a oportunidade de finalmente descobrir a verdade.